Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós vamos estudar um pouco a respeito de dois personagens importantíssimos da Idade Média, né, do medievo, que foram ambos, digamos assim, os que deram o pontapé inicial para o pensamento moderno, né? Então, é de suma importância entendermos ao menos o básico dessas duas figuras, tá? Que fizeram, digamos, a grosso modo, um contraponto, né? Eles viraram 180 graus à filosofia de São Tomás de Aquino, como também de toda a escolástica que perdurou na sociedade medieval, né? E isto, como nós vimos aqui, a ordem pré-estabelecida que encarnou, né, que habitou entre nós, que foi nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e como desde então as sociedades, aos poucos, até a sua máxima culminação no medievo, foram adequando-se ao corpo místico de Cristo. Muitas conversões, muitas batalhas, muitas perseguições, como nós comentamos na aula passada, até culminar então nas sociedades que faziam a devida analogia ao corpo místico de Cristo, quer dizer, em toda a formação da polis, até mesmo a sua convivência, como também as suas jurisdições, o seu papel, as leis, o direito, né, as ações humanas, a arquitetura, as artes, a criação das universidades, dos leprosários, dos hospitais, etc., tudo que aconteceu na Idade Média por intermédio, por mediação da graça do Espírito Santo, quer dizer, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, nessa última aula, nós estudamos tudo a respeito disso e nós compreendemos como que, nesta época, não tem nada a ver com aquilo que nós estudamos no ensino do MEC, quer dizer, a Idade das Trevas. Muito pelo contrário, na Idade do Medievo, na Idade Média, foi a máxima culminação da humanidade, quer dizer, onde as produções artísticas, culturais, religiosas foram muito mais essenciais para a vida das pessoas, para dar às pessoas o seu devido fim, do que na modernidade. Isto com certeza. Naturalmente que consideramos aqui as dificuldades da época do medievo. Era uma época em que não havia muitas das facilidades técnicas, digamos, que nós temos hoje, e isso é o óbvio ululante. Contudo, a vida das pessoas era uma vida muito mais simples e uma vida realmente substancial, uma vida que fazia sentido. E com o advento do mundo moderno, esse sentido acaba se esvaindo. E é lógico que estou dizendo da objetividade da vida. No mundo moderno, nós temos as construções subjetivistas que resultaram, sim, de dentro da própria sociedade medieval. Isso que é o mais curioso. O germe do mundo moderno, o germe do liberalismo, já estava no próprio mundo medieval. Isso nós temos diversos personagens, dois deles são principais, que são dois frades franciscanos, né, ingleses, né? O primeiro deles, o mais importante, é o João Duns Scotus, ou John Duns Scotus, ou Duns Scott, né? Você pode dizer João Duns Scotus, ou Duns Scotus, ou Duns Scott. Eu chamo de Duns Scott, que é para facilitar. Né? E Guilherme de Ockham, né? Guilherme de Ockham, que foi, digamos assim, aluno de Duns Scott. Então, é a dupla dinâmica aí que deu o germe, né? Ali houve a germinação do pensamento moderno. Naturalmente que nós tivemos outros, que nós vamos estudar aqui ainda, como Dante Alighieri. Nas próximas aulas nós faremos uma ligação de uma das suas obras, que é a Monarquia de Dante, com o ódio ao cristianismo que sentia Voltaire, né? E como Voltaire queria realmente instrumentalizar o cristianismo para uma construção globalista. Então, nesta aula, nós estudaremos isto. Contudo, precisamos entender Duns Scott e Guilherme de Ockham porque eles têm um papel importantíssimo em todos os ramos da vida. Assim como o corpo místico de Cristo e depois de entendida a escolástica
também fez com que a vida das pessoas mudasse assim radicalmente, mas não por meio da revolução, mas por meio da conversão de almas ao cristianismo, por meio da adequação da polis à verdade, ao corpo místico, né? Então, quer dizer, não foi uma construção revolucionária, mas sim uma expansão do cristianismo em todo o mundo de uma maneira natural, orgânica, né? E durante a Idade Média, como nós falamos, muitos sofreram ataques, assim como houve, né, a invasão muçulmana, a presença intelectualista de Averroes e Avicena, que acreditavam realmente em dois fins últimos para o homem, como assim eles fugiam da analogia que nós fazemos ao corpo místico de Cristo, como também muitos discípulos, como Sigério de Brabante, que eu comentei na aula passada, e muitos outros que ajudaram nisto, ajudaram de alguma maneira no processo de secularização, né, de dessacralização das sociedades orgânicas. Então, o que eles fazem? Como nós comentamos, eles pegam a filosofia cristã, né, eles retiram a sacralidade da filosofia cristã, então eles separam a filosofia cristã da sua ordenação à teologia sagrada e simplesmente constroem um monstro abstrato puramente naturalista, puramente imanentista, puramente terreno. Então isso é uma coisa que sempre entrará em conflito com o cristianismo, de alguma maneira. Isso acontece com Guilherme de Ockham e Duns Scott. Então, nesta aula aqui, nós vamos estudar um pouco dos dois, tá? Um pouco dos dois. Naturalmente que nós precisamos entender que todos naquela época eram cristãos, tá certo? Eles eram cristãos. O que aconteceu foi que alguns pensamentos que eles tiveram eram errados, e muitos depois se influenciaram por esses pensamentos errados, né? Mas todos eles eram cristãos. Como disse, os dois eram frades franciscanos, da ordem franciscana. Então, quer dizer, eles mesmos sendo cristãos, e o próprio Duns Scott sendo um beato, né? Ele foi beatificado. Não sei quando será canonizado Duns Scott, e olha que ele teve assim, ideias completamente contrárias à tradição, ao magistério e à verdade. Ele, através de alguns pensamentos, ele realmente foi um dos caras que... Naquela época era muito difícil dizer se ele conseguia calcular os efeitos das suas ações. Naturalmente que eu creio que não. Eu creio que é muito difícil ele calcular naquela época os efeitos do que ele falara a respeito da teologia sagrada, a respeito da nossa inteligência. Como nós falamos, né, desde o começo, desde o advento do pecado, desde o advento da queda, é muito importante entendermos o que é inteligência humana. Isso vem em primeiro lugar. Como é que funciona a nossa inteligência depois do pecado? Porque antes do pecado, como dito, Adão, ele tinha o que? A ciência infusa. Deus deu dons especiais para Adão. Deus deu dons de intuição para Adão, que um ser humano, após o pecado, naturalmente que não tem. Adão ele tinha todos esses dons dados por Deus, e assim também os anjos, né, que conhecem as coisas de Deus diretamente, por uma intuição direta. Eles não têm o processo racional, abstrativo, que nós seres humanos temos que fazer. Os anjos não, eles intuem diretamente, né? E, dada a queda do ser humano, quer dizer, o pecado original, a interpretação da nossa inteligência é a de que, mesmo com a questão do pecado, a nossa inteligência é capaz de conhecer a criação de Deus mediante a adequação tanto do nosso intelecto à coisa, tanto quanto a informação que nós captamos da coisa, assim como a emissão conforme aquela coisa consegue emitir. Então foi o exemplo que nós usamos aqui, vou usar direto, tá? O exemplo do cachorro.
O cachorro só consegue emitir certas informações porque é da própria propriedade do ser do cachorro emitir aquelas informações. Como, por exemplo, um cachorro não pode voar, mas ele vai latir. Um cachorro não pode estar em todas as posições materiais e espaciais no mesmo tempo. Ele estará de alguma determinada maneira, fazendo alguma determinada coisa, e a sua inteligência vai adequar-se àquilo que o objeto está fazendo. Então a sua inteligência, por um processo de abstração, vai abstrair da matéria a forma substancial daquele ente, né? Então você terá ali uma adequação do seu intelecto à coisa. E é lógico que não há separação, neste caso, dos aspectos materiais como dos aspectos formais do ente. Em outras palavras, quando eu apreendo, por exemplo, a minha cachorrinha aqui, ela é uma vira-latinha marrom, né? Uma vira-latinha marrom. Quando eu apreendo, né, eu já sei que ela é um cachorro, naturalmente, porque eu já apreendi antes. Mas a cor, por exemplo, não dá para separar a cor do objeto. E você me dirá que isso é o óbvio. Claro, se eu vejo uma grama, se eu vejo a grama, eu sei que a grama é verde, e eu sei que o verde faz parte da grama. Tudo isso é o ser, o ente chamado grama. Mas, na filosofia moderna, por mais incrível que isso possa parecer, as coisas não são bem assim. Nega-se a substancialidade do ser. E aí você tem as portas abertas para a criação de filosofias malucas, como de fato nós temos no mundo moderno. E, iniciando aqui os comentários sobre Duns Scott, esse frade franciscano, ele teve sim o seu protagonismo nisto aí, através de alguns pensamentos que ele teve. Duns Scott, ele é autor de um livro importantíssimo, né, que é o Tratado do Primeiro Princípio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá? Esse livro está disponível pela editora Realizações. É um livro muito importante. Duns Scott, ele foi muito importante também para os católicos, no sentido de difundir, ele conseguiu difundir uma filosofia belíssima a respeito da Virgem Santíssima. Tá? Duns Scott, ele teve sim, ele é o Doutor Sutil, né, conhecido como Doutor Sutil. A filosofia dele é belíssima, tá? Ela é muito bem estruturada, a filosofia do Duns Scott, tá? Eu não estou dizendo aqui que ele é burro, mas nunca na vida eu poderia dizer uma coisa dessa a respeito dele, tá? Duns Scott, inteligentíssimo, a filosofia dele, por isso que ele é chamado Doutor Sutil, né? A filosofia dele muito bem estruturada, é uma beleza de filosofia, tá? A forma em que Duns Scott raciocinava era uma coisa assim maravilhosa, de um intelecto brutal, tá? Tanto que, cara, eu gosto, vocês sabem que eu gosto de fazer algumas comparações entre os nossos acadêmicos atuais, por exemplo, colocar uma Marilena Chauí, sabe, até exagero, né? Colocar um Mário Sérgio Cortella ao lado de um Duns Scott é inimaginável, né? É uma coisa inimaginável. Mas o Duns Scott, ele pensou algumas coisas erradas, né? Talvez a intenção dele não era essa. Talvez a intenção dele era realmente a verdade, era entender, só que, como nós estamos estudando os efeitos dos pensamentos, o que eles causaram, isso é verdade, né? O pensamento do Duns Scott, ele causou muitos problemas. A começar pelo seguinte: São Tomás de Aquino, então, diz que a verdade está na adequação do intelecto à coisa. Nós somos capazes, então, de apreender diversas formas do mesmíssimo ente, né? E ele é uno, né? De alguma maneira, na substância, na qualidade, tá? E, por exemplo, você tem diversos cachorrinhos, como dito, diversos cachorrinhos, e eles se unem numa mesmíssima essência, né? A essência canina, certo? Então não dá para separá-los disso. E você sabe que o cachorro tem algumas propriedades que são substancialmente do cachorro, né? Ele não vai fazer uma coisa mesmo, ele não vai miar igual um gato. Mas para o Duns Scott, devido à queda a nossa queda, a queda do pecado, a nossa inteligência, ela não tem essa propriedade, ela é falha. A nossa inteligência, ela é falha. O processo que nós fazemos de abstração
e de apreensão, ele não é completo, ele é falho. Se São Tomás de Aquino entendia que do ser das coisas, das coisas, é a normalidade nós apreendermos as coisas assim, é da nossa própria normalidade, Duns Scott já entendia como uma certa falha essa apreensão da inteligência. Para o Duns Scott, por causa do pecado, a nossa inteligência ela meio que nos engana. Nós não apreendemos substancialmente, diretamente, o objeto que está no mundo real. Existe como se fosse uma barreira, uma certa barreira entre a adequação. Na hora que eu vou adequar a minha inteligência ao objeto, existe uma certa barreira em que a minha inteligência ela é capaz apenas de apreender uma mera representação do objeto. Não o objeto em si mesmo, mas uma mera representação. O que é muito complicado, porque já que eu apreendo exatamente aquilo que o objeto está emitindo para mim, então, de alguma maneira, eu sou objeto também de emissão de informação. Se eu apreendo uma informação de um objeto que está emitindo essa informação no mundo real, eu também sou objeto em relação a este, então eu também estou emitindo algumas informações para aquele que está apreendendo. Mas para o Duns Scott existia então uma certa barreira nisso aí, na nossa inteligência. E não era a nossa inteligência que tinha primazia a respeito das coisas. Porque se nós enxergamos apenas certas representações, a nossa inteligência ela não é substancialmente integrada no mundo real. Ou melhor, a nossa inteligência ela não apreende substancialmente a ideia geral, universal, de um objeto concreto, conforme também a sua univocidade real. Então, se eu tenho um objeto concreto, eu não consigo apreender aquela forma substancial universal daquele objeto. Assim como ele não me apreende. Então, vira uma confusão mental. É como se ninguém entendesse ninguém, porque nós temos uma certa barreira na inteligência. Então, a inteligência não tem primazia mais. E aí enxerguem o problema que é esse construto de Duns Scott. O Duns Scott, ele será responsável por ser o precursor de uma corrente de pensamento, que será chamada de voluntarista. O voluntarismo começa com Duns Scott, por conta da vontade. Ora, se a nossa inteligência ela é um tanto quanto falha, e ela não tem primazia, nós somos seres que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, com efeito, nós somos, então, seres dotados de inteligência, vontade, sensibilidade e somos partícipes desse ser de Deus. Então, quer dizer, por definição, participação não é absolutização. O uno absoluto em ato é Deus. Deus é o ser, eu tenho o ser dado por Deus. Então eu participo do ser de Deus. Tudo que eu apreendo também são seres que participam do ser absoluto em ato puro que é Deus. Mas para Duns Scott, muda um tanto quanto a ordem das coisas e a vontade, ela tem primazia sobre a inteligência. Já que nossa inteligência ela é falha, ela não apreende os objetos em si mesmos no mundo real, tal como deve apreender substancialmente, realmente. Então, a nossa vontade tem primazia sobre a inteligência. Então, a nossa vontade se autodetermina o tempo inteiro. É ela que diz à inteligência o que fazer. Coisa que São Tomás falava o contrário. A inteligência diz à vontade o bem que nós queremos, o bem que nós precisamos. Pela inteligência apreender os entes substancialmente,
naturalmente que toda a criação de Deus é boa, logo nós captamos sempre aquilo que é bom. Porque todo ser, enquanto ser, é bom porque é fruto do ser de Deus. Certo? Mas para Scott, vira o negócio ao contrário. É ao contrário a coisa. Então, se a minha vontade diz à inteligência o que fazer, eu já começo a agir por certas paixões. E o bem que eu procuro pode ser uma coisa que não seja substancialmente boa, porque não é o ser, mas uma certa vontade que eu tenho de querer eu mesmo fazer uma coisa até mesmo contra o ser, ou negá-lo, ou fazer algo contra, ou não querer participar. Ser eu mesmo, o dono de mim mesmo, eu mesmo me absolutizo mediante a autodeterminação da minha vontade. Então eu faço o que me der na telha, a minha liberdade absoluta, eu faço o que eu quero. Porque se já não há substancialidade na participação, segue-se que não há ordem na liberdade, que é uma parte da vontade, ela é a faculdade da vontade, né? Então a minha liberdade ela é desordenada, porque a minha vontade que manda acima da minha inteligência. A minha inteligência me engana, a minha vontade é a verdade. Então, muitas vezes eu vou descobrir isso apenas não pela contemplação do ser, mas por uma ação acima da contemplação. Então, aqui nós temos um certo entendimento da praxis acima da contemplação, da contemplatio, né? Se antes a minha inteligência, o natural dela, era a contemplação do ser, porque afinal nós buscamos aquilo que é uno, nós buscamos uma certa unidade, e essa certa unidade ela se dá mediante a unidade dos aspectos, quer dizer, dos acidentes, numa determinada substância. Então, é da minha inteligência contemplar aquilo que está na unidade. Então, utilizemos esse exemplo como uma pessoa. Sua esposa aí. Sua esposa. Vamos dar um exemplo do dia a dia, né? Sua esposa aí. Sua esposa, não sei quem não é casado aí, usem aí o exemplo de vocês. Namorada, mãe, certo? Pensar na mulherada aí um pouco. Acordam cedo, né? Às vezes de mau humor, de TPM, né? Mulherada de TPM. E às vezes a única relação que você consegue ter com ela é jogando chocolates à distância, né? Você tá na TPM, você pega o chocolate e joga à distância porque você não quer apanhar. Tá entendendo? Sua mulher tá puta da vida e você não quer mexer com a perfeita, você não quer mexer com a donzela. Então você vai lá e trata ela desta maneira. Você compra alguns chocolates e com muito cuidado à distância distribui esses chocolates a ela. E porque você não quer que sua mulher fique puta com você. Essa não é a sua intenção. Você quer o bem da sua mulher. Você quer que ela fique bem. E é lógico que você também é esperto. Por quê? Porque se sua mulher não ficar bem, ela vai encher o seu saco e vai continuar enchendo o seu saco, vai colocar toda a culpa do mundo nas suas costas e você vai ter que aguentar aquilo lá. Eu sei, você é homem, você pensa a mesma coisa, não adianta mentir. Então você quer causar bens à sua mulher. Você vai lá, joga um chocolatinho, faz um agradinho quando ela está de TPM, ela está mal-humorada, chateada e tal. Ok, tá bom. Acordou cedo, você fez aquele agrado para sua esposa, você foi comprar pão, trouxe um chocolatinho e etc. E vocês foram trabalhar. Vamos montar aqui uma situação em que vocês se encontram na hora do almoço, tá? Vocês vão almoçar juntos nesse dia, marcaram o almoço. E na hora que você olha a sua esposa vindo na hora do almoço, ela já está com um humor um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, né? Não muito também, porque TPM a gente sabe que a mulherada ficou melhor peronomútil, né? Melhor peronomútil. Isso a mulherada pode dizer que, às vezes tem mulher que fala assim, não, é tudo frescura, viu? Mulher não fica assim não, ela faz charme. Então ela já está melhor peronomútil.
Vocês almoçam, você vai lá e faz outro agradinho para sua mulher, porque você não é besta nem nada. Porque você tem ainda que terminar o dia com ela, naturalmente. Ora, no final da tarde, vocês se encontram em casa, você vai buscá-la no serviço e ela já está um pouco melhor. Ela já está bem humorada. Né? Você pode até falar, olha como eu sou maravilhoso, por minha culpa ela está bem humorada. Que maravilha. Né? Então, durante o dia, percebe-se que ela teve diversas sensações, diversas mudanças de humor, diversas mudanças sentimentais, e é lógico que a TPM, ela só foi... a Eva não tinha TPM, tá? Ela só foi possibilitada por conta do pecado. O pecado original causou a TPM, olha que maravilha. Mas naturalmente que ela teve muitas sensações durante o dia. Essas sensações... Né, elas são mutáveis, elas são aspectos, elas são acidentais. Elas não compõem completamente a sua esposa, porque atrás dessas sensações, desses momentos que ela está passando, ainda tem uma pessoa que para você muitas vezes é um mistério. Sabe quando os antigos falavam que você pode passar a vida inteira casado com alguém e você não conhecerá aquela pessoa por completo? Ou infelizmente no mundo moderno, quantas vezes a gente não escuta, porra, só conheci aquela pessoa depois do divórcio. Mesmo assim, isso é apenas uma figura de linguagem, isso não é uma realidade. Né? Mas as pessoas falam, só conheci ela depois do divórcio, etc, né, essa pessoa. Mas os antigos não diziam isso? Que você muitas vezes vai passar a vida toda casado com aquela pessoa e não vai entender? E não vai, assim, não vai entendê-la completamente, não vai conhecê-la completamente? Porque todos nós somos mistérios inabarcáveis, não é? Então, quer dizer, você tem diversos aspectos dessa pessoa, diversos aspectos acidentais que dão uma unidade substancial naquela pessoa, né? No João, na Maria. Então, não é porque a Maria de manhã estava puta da vida, na hora do almoço estava mais ou menos, à tarde estava bem humorada, que você conseguiu esgotar toda aquela pessoa. Porque no outro dia ela pode ter as mesmas sensações e etc, e etc. As mesmas mutabilidades, uma hora está assim, uma hora está de outro jeito. É naturalmente que você vai procurando a estabilidade psicológica durante a vida, é o mais comum, né, para senão você fica louco. E temos muitos loucos hoje em dia, não é isso? Mas os aspectos acidentais, eles não dizem completamente a respeito da pessoa. Você só consegue, pela sua inteligência, saber que atrás de tudo aquilo ainda está uma pessoa a qual você ama profundamente, né? E você também sabe que um dia aquela pessoa vai morrer. Então, o que você vai querer para aquela pessoa não é puramente o desejo, as paixões momentâneas. É claro que elas fazem parte, elas devem fazer parte, né? As paixões, os desejos, isso deve fazer parte de uma relação. Naturalmente que deve. E todos os dias, se possível. Mas é lógico que o fim que você procura para aquela pessoa não é apenas isto. Sabendo que um dia ela vai morrer, assim como você vai morrer, e sabendo que essa pessoa ela vai perdurar durante toda a eternidade, naturalmente que o que você desejará para ela, como fim de todas as coisas, quando a impossibilidade da vida temporal aparecer, você vai desejar que o amor que você sente por ela e o amor de Deus a receba em seus braços e a tenha por toda a eternidade. Com efeito, é o que diz São Tomás de Aquino, o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Isso é muito belo e ordenado. Naturalmente que se você não sabe mais o que é uma pessoa substancialmente, mas você apenas concebe vontades acima desta ordem, então todas as sensações voluntaristas que subjetivamente a pessoa sente e você sente vão tomar conta. Então as paixões estão acima dessa ordenação do amor, né? E é lógico que é o que nós temos nas relações hoje em dia, é ou não é? Quer dizer, as pessoas não se entendem mais, não conseguem conviver mais durante tanto tempo. A paixão, ela é uma coisa passageira, assim como esse treco chamado felicidade. São aspectos passageiros da vida. Eles vêm por um determinado momento,
passam e vão embora. Né? Então, quer dizer, as pessoas vivendo apenas disso, né? Ou absolutizando algum aspecto, por exemplo, uma paixão, foi o que aconteceu historicamente e virou até regime político. Né? As paixões, a vontade acima de tudo. Por exemplo, a vontade, acima de tudo, acabou virando a democracia liberal moderna. Pois é, da vontade acima do intelecto. Então, se nós agimos apenas pela vontade, segue-se então que as sociedades orgânicas tradicionais, elas podem não ser a vontade do povo. Porque além de Duns Scott colocar a vontade acima da inteligência, ele também não concordava, digamos, com a gradação dos seres. Para Duns Scott, o ser ele é uno, apenas um ser, uma substância, para todos, tanto para Deus como para os seres. Não há gradação, essa gradação que nós estamos conversando, entre os animais e os tipos de animais, quer dizer, as formas. Para Duns Scott é tudo uma coisa só que está na natureza. Ele acaba caindo na heresia que nós chamamos de panteísmo. Né? Duns Scott ele acaba caindo no panteísmo. E, por conseguinte, já que o ser é uno, não há gradação nos seres, então a sociedade age massificamente. Ele também será um dos pais das sociedades de massa. Ele, por esse pensamento do ser uno, ele massifica as sociedades. Vejam quantas coisas o Duns Scott não inventou. Não sei se sem querer, querendo, igual o Chaves, mas... Então as sociedades de massa têm como pai fundador o voluntarismo de Duns Scott. Que se o ser é uno, a sociedade age massificamente, não organicamente, dadas as circunstâncias substanciais, assim como a formação orgânica da polis. Então, Duns Scott inaugura esse tipo de pensamento. E é claro que isso acaba levando a uma outra interpretação das apreensões dos universais, né? Das formas substanciais e universais. E também uma certa separação entre a nossa inteligência, né, e o nosso corpo. Mais uma vez, como aconteceu, vejam, vocês vão lembrar que eu falei, como aconteceu de uma maneira praticamente inconsciente nos tempos antigos, né, na antiguidade pagã, essa certa tentativa de separação de corpo e alma. Né? E isso retorna mais uma vez com essa construção, com essa doutrina scottiana. Né? E aí vai o seu discípulo Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, ele também tinha um pensamento um tanto quanto desesperado. O Guilherme de Ockham, ele era uma pessoa muito inquieta. Ele era bem inquieto, o Ockham, né? Ele tinha muitas dúvidas, muitas coisas dentro dele que ele realmente não aceitava. Uma das coisas que Ockham não aceitava era o fato de Deus ter criado as coisas do jeito que ele criou. Ockham se perguntava, e perguntava para Scott também. Essa inquietação do Ockham, ele também passava para o Scott de alguma maneira, que o Scott até falava para ele, se acalme, homem, se acalme, se acalme. Mas o Scott falava, mas por que Deus criou assim e não criou assado? Por que ele fez assim e não fez de outra maneira? Ora, para ele, já que havia outra interpretação da inteligência dada pelo seu próprio mestre, ele pensou o seguinte, ora, Deus poderia sim mudar o rumo das coisas se ele quisesse. Porque já que a vontade está acima da inteligência e não há mais essa apreensão substancial
universal, então Deus, ele não criou o mundo a partir da sua substância simples, do seu ser. Ele criou por um ato de vontade. Olha que beleza. Isso é negar, por exemplo, tanto a Santíssima Trindade como o ser absoluto de Deus, o ato puro. Isso é tomá-lo apenas por um ato de vontade. Então Deus criou por um ato de vontade. Não há, então, a inteligência, o logos atuando. Apenas a vontade de Deus. Então Deus cria o mundo como se ele fosse um Deus arbitrário. Arbitrariamente ele cria o mundo e arbitrariamente ele pode modificar ao seu bel prazer. Então, o ser, ele é meio confuso. Ele não é tão objetivo assim e universal, porque ele é confuso. Meio confuso, sabe? Então o Ockham, ele passa uma certa navalha, entendedores entenderão, nos universais. Então aí está a confusão da modernidade. E o Ockham, ele vai ser o precursor, digamos assim, o fundador de outra escola filosófica que parte do voluntarismo e será conhecida depois como nominalismo, que é tomar as coisas puramente pelo nome, por um ato praticamente arbitrário e negando os universais, negando as formas substanciais. Então, o Ockham, ele tem essas características. Então aí está aberto todo o desenrolar daquilo que vai acontecer nos tempos que sucedem esses dois frades franciscanos. Tá? Isso vai acontecer. Entre outros que podemos citar, entre Scotus e Ockham, nós temos Marcílio de Pádua. Depois de Ockham e Scotus, nós teremos o Wycliffe, só que o Wycliffe nós vamos estudá-lo um pouco mais na aula a respeito da Reforma, tá? E o que diz Ockham e Scotus vai causar uma mudança, aí sim, um pouco mais radical na polis. Porque aí, com essa absorção dessa filosofia democratista de Ockham, Scott e Ockham, nós temos então o começo ali da massificação popular, da massificação das sociedades tradicionais. E nós temos uma certa centralização e uma certa participação arbitrária da polis. E é claro que isso entrará em conflito com a hierarquia da igreja. Isso entrará em conflito, porque começam então as paixões sendo reverberadas nas sociedades, e isso começa então o processo de participação através da vontade popular dentro das sociedades, e isso acaba culminando na completa desordem, porque cada um quer fazer aquilo que lhe der na telha, e os deveres de cada um, e também a ordenação tanto da ação quanto ao seu fim último, acabam por cair por terra, porque o fim último ele não pode ser mais concebido substancialmente e como uma coisa ordenada, mas sim apenas como uma vontade arbitrária. Então ninguém pode chegar para você e dizer aquilo que é o correto. Você mesmo constrói subjetivamente, conforme a tua vontade, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E ninguém pode vir falar nada a respeito de ordem, porque essas coisas não existem. O que existe é um indivíduo atomizado. Então Scott também será responsável muito pela filosofia mecanicista
e da filosofia atomística liberal dos séculos que se sucederão ali depois desse pensamento scottiano. E nós vemos esses efeitos no mundo moderno. Quer dizer, as pessoas não querem doar-se a algo que está acima delas. Elas não querem ficar no seu lugar de criatura, porque elas têm vontade das coisas e a vontade está acima de tudo. Eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu quero. É o querer pelo querer. Não é o querer mediante a ordem do ser. Não é mais isso. Mas é o querer pelo querer. Então eu quero. Então isso acaba culminando em regimes, né, que depois da Idade Média nós temos o início dos absolutismos monárquicos, isso no século XIV, XV. Nós temos já o início dos absolutismos monárquicos, que colocam-se como um contraponto à Igreja. Quando eu falei, nas aulas passadas, a respeito do rei filósofo, lembra daquele termo do Platão? Do rei que, ele mesmo acreditava que dentro do reino dele, havia toda absolutização cósmica. Isto volta no absolutismo monárquico de alguma maneira. Uma maneira diferente, agora um pouco mais sofisticada, né? Sofisticada e intelectualizada, mas isso acaba voltando. Agora de uma maneira muito mais especializada, digamos assim, não tanto, mas agora eles já tinham noção das coisas, eles já tinham ciência do que eles estavam fazendo. Então os reis começam a ser os racionalizadores novamente da polis. Então perde-se um tanto quanto da analogia que todos faziam ao corpo místico de Cristo e começam a analogia ao corpo do rei. É o rei divino. Novamente, é o rei se autodivinizando através dessa autodeterminação da vontade de estar acima do ser. E ali começam os absolutismos monárquicos. E uma mudança, de novo, profunda nas sociedades. Quando nós vemos os grandes castelos aparecendo nesses séculos, né, castelos que são realmente bonitos, né? Os castelos que as pessoas, hoje em dia, o pessoal vai lá visitar e tal, né? Viraram museus, alguns viraram museus, outros áreas de passeio, né, para os turistas. Por que nós temos esses castelos? Reparem que esses castelos eles são muito, muito parecidos com as igrejas góticas, né, construídas no medievo. Estas para a glória de Nosso Senhor, mas os castelos dos absolutismos monárquicos tentando colocarem-se no lugar da Santa Igreja. Reparem na Inglaterra, na Suécia, né? Reparem nos países nórdicos, por exemplo, esses grandes castelos. Eles nasceram da época do absolutismo monárquico, muitos deles, tá? Que era para fazer um contraponto à Igreja, para dizer que quem está no centro da polis não é mais a Igreja, portanto não é mais o sustentáculo da verdade, portanto não é mais Cristo, mas os reis absolutistas. Então você tem novamente um processo de imanentização escatológica por conta desses reis e por conta desses absolutismos, tá? E aí você já tem uma certa inspiração novamente daquilo que eu disse na aula sobre Eric Voegelin, daquele sentimento nacionalista que nasce lá nas antigas tribos germânicas. Você agora tem mais essa inspiração nacionalista nos absolutismos monárquicos.
Portanto, através desse pensamento já assim revolucionário de modificar substancialmente, profundamente a sociedade através, né, da concentração de poder por esses reis, isso já é uma concepção da mentalidade revolucionária, do processo revolucionário, e ali você tem, né, a inspiração das paixões, os desejos, os adultérios, o começo da libertinagem sexual, novamente, né, aparecendo. Né, e ali você tem um pontapé para o renascimento. Renascimento do quê? Renascimento do paganismo. Né, que nós vamos falar mais a respeito detalhadamente na próxima aula. E é por puro efeito das filosofias occamistas e scottianas. Eles também serão muito aproveitados pelos filósofos racionalistas, né? Porque isso é realmente quase a fundação do racionalismo. Se nós temos o germe da modernidade em Duns Scott, nós temos o nascimento dela em Descartes. Com o pensamento do Descartes dividindo a alma e o corpo. Uma coisa ele vai chamar de res cogitans, que é a alma, a subjetividade do ente, e a outra é a res extensae, que aí sim é o corpo, as propriedades sensíveis e aquilo que pode ser mensurado matematicamente, empiricamente. Então, Duns Scott, além de todas essas coisas, ele também será o pai fundador das ciências empíricas, que separar-se-ão da metafísica. Como dizia Aristóteles, se nós temos muitas ciências, essas ciências se ordenam a uma primeira ciência, que é a filosofia das filosofias, ou a ciência das ciências, que é a metafísica. Ela dá a base para todas as outras ciências separadas. As ciências físicas, as ciências biológicas, a psicologia que apareceu depois, né? Porque a psique nada mais é do que a alma, é o estudo da alma, mas isso já é depois separado tanto com Descartes, com Newton. Depois vai ter a sua máxima desgraça em Freud. Porque aí é a mecanização, o tecnicismo psicológico acima da ideia substancial da alma. É em Freud que nós teremos então as paixões, o desejo, a ternura, tudo isso acima, muito, muito acima da inteligência, se é que nós podemos conceber inteligência na época do Freud. Mas tudo isso com o efeito de Duns Scott e Guilherme de Ockham. Assim como a reforma protestante resultou sim como efeito do intelectualismo de Guilherme de Ockham. Porque, como nós veremos, Martinho Lutero estudou Ockham durante anos, anos e anos. Lutero era um frade agostiniano, mas nós vamos falar dele na próxima aula, tá? Então, nós temos que entender aqui todo esse subjetivismo, todos esses exemplos de Ockham e Scott. O subjetivismo que nasce desses dois. A separação da nossa inteligência, portanto, a confusão mental que nós temos em toda a sociedade. E aí, quando nós temos a criação das cidades-estados, que antes não havia, eram sociedades agrárias, sociedades tradicionais. A criação das sociedades-estados se dá porque o cristianismo perde espaço para os absolutismos monárquicos. Você já tem reis ali que
começam a querer se separar da ordem do poder espiritual. Alguns já se separam. Alguns perseguem os papas. Aqui aí também já entra na história da igreja, né? Que aqui não é o nosso foco. Mas que eu recomendo, por exemplo, todos os volumes do meu xará, né, do Daniel Hobbes, a respeito da história da igreja, assim como a história das ideias políticas do Voegelin. É que você entenderá com detalhes as perseguições aos papas, como é que aconteceu. Aqui não tem como a gente entrar nesse assunto porque vai sair muito do nosso foco. Mas é claro que tudo isso tem a ver, no sentido que, quando há essa separação entre a igreja e as cidades-estados, o começo dessa separação, nós já temos aí então o conceito abstrato de humanidade se autodeterminando por si mesma de uma maneira naturalista, puramente física. Portanto, há a inspiração da vida materialista. E aí você já começa a pensar em como essas sociedades já não tinham mais um entendimento perfeito, digamos, substancial do amor, da caridade, das virtudes. E ainda que nesta época era muito superior ao que nós vemos hoje em dia, a libertinagem completa. Pensem que nessa época ainda, no campo das ideias aristocráticas e tal, muito das sociedades orgânicas ainda funcionavam de certa maneira. Quer dizer, as mudanças profundas ocorriam, mas é claro que o resguardo, né, da polis muitas vezes acontecia, era tido, era ficado sim, tá? Muitas vezes começaram a mudar, quer dizer, fazer de cima para baixo, como é praxis da Revolução. É claro que naquela época, assim, as pessoas ainda viviam de maneira natural. Havia sim ordem na família, etc. Só que começaram a fazer algumas substituições. Como, por exemplo, do moralismo familiar. Quando eu falo isso, os conservadores ficam até meio espantados. Mas não é do conservadorismo o resguardo moralista? Né? Mas até para entender o moralismo do pensamento conservador que nasce da inspiração, muitas vezes, do puritanismo calvinista, não é isso? Não era uma coisa que acontecia nas sociedades tradicionais medievais, tá? O moralismo como aspecto da razão, mas sim como da religiosidade. O agir moral dentro do aspecto da religiosidade. Então, quer dizer, você não tinha intervenção moralista, uma sociedade policialesca como nós temos hoje em dia, ou como começaram a existir depois da Reforma Protestante, principalmente depois da teologia de Calvino. Não havia isto, tá? As pessoas estavam mais preocupadas em salvar-se, em cumprir com a tua obrigação de cristão, cumprir com as coisas da família, cumprir com as coisas da sociedade, e os meios de controle eram tão escassos, que o Papa, por exemplo, ele era como se fosse mais um pai espiritual, que era entendido por analogia, sim. Muitas vezes por analogia. Porque não havia meios do Papa fisicamente controlar aquelas pessoas à época. Como disse na última aula, os emissários do Papa viajavam a cavalo. Poderiam ser mortos pelos inimigos no caminho, porque na época havia muitos inimigos. Como é que esse cara iria controlar, ter medidas de controle reais e de coerção, como começaram a ter os reis absolutistas? Através de um moralismo policialesco, sim, que já difere da religiosidade orgânica das sociedades tradicionais, né, das comunidades, das corporações tradicionais que havia na Idade Média. Isso já começa a diferir muito. Então, para os conservadores, isso pode parecer, para quem não conhece a história antiga, pode parecer um tanto quanto estranho falar que o moralismo
é um dos pais da merda moderna. Mas o é. Porque é uma substituição da religiosidade orgânica que se dava na participação substancial, tá? Por um processo já racionalista, visando muito mais o sujeito, visando muito mais o interior, o subjetivismo. Então deriva-se o moralismo meio que a prioristicamente, né? Meio que como uma construção mental mesmo. Então isso já é meio que divergente com a cristandade medieval, tá? Então não é que o Daniel está aqui falando contra a moral, não entendam assim, tá? Estou falando com o moralismo como uma construção já mental do racionalismo, que difere da verdadeira participação na religiosidade, mediante a caridade, as boas obras, a confissão e a Eucaristia, que era o que as pessoas viviam no medievo. Tá? Então isso muda muito depois de Duns Scott e Guilherme de Ockham. Vejam que, realmente, Scott é muito sutil, ele é o doutor sutil mesmo. Nossa, Daniel, com essa sutileza, o Scott muda tudo isso? Sim, com essa sutileza. Ele mexeu um pouquinho na ordem das coisas e dos efeitos das ações de Scott, do pensamento de Scott, tudo isso aconteceu. E é lógico, com Guilherme de Ockham. Esse também importantíssimo, principalmente para a reforma protestante. Ockham terá assim, o seu protagonismo na reforma. Até mais que Scott. Porque a inquietação de Ockham quanto à criação, quanto à forma da criação, quanto a criação como um ato de uma vontade arbitrária de Deus, reparem que isso é muito parecido com o que pensava Lutero. Principalmente na teologia luterana e na forma como Lutero enxergava a inteligência humana. Muito parecido com Ockham, muito parecido com Guilherme de Ockham. Então digo de novo, por isso que não entende-se a reforma protestante pela reforma protestante. Você precisa entender, se você não entender Scott e Ockham, você não vai entender Lutero. Não vai entender a reforma, de forma alguma. Até mesmo John Wycliffe, que precede Lutero. Quer dizer, você tem que entender os anabatistas lá, que nós vamos falar na aula sobre a reforma. Então, entendam, o que nós chamamos de globalismo hoje, como uma vontade arbitrária de grupos bilionários para implantar no mundo agendas subversivas à família, à cristandade, à religião, a tentativa de substituí-la, a tentativa de copiá-la para uma religião biônica, espiritualista, naturalista, tudo isso nasceu, tá, no seio do medievo cristão. Então, quer dizer, são fatalidades da história. 2 frades franciscanos foram uma das causas dos problemas. Tá? 2 frades católicos. Porque a inquietação quanto à ordem, diante da ordem, e o não acreditar e o não aceitar a ordem. E é claro que você só vai entender isso se você entender o pecado. Então, é o ponto de partida, tá? Para tudo que nós vamos entender. Então, peço a vocês que façam essa, de aula em aula, façam as devidas ligações entre uma coisa e outra. E vão ligando os pontos para ordenar o que eu estou falando na cabeça de vocês, tá bom? Ordenem os pontos. Olha, do pecado nós tínhamos isso, antes do pecado era assim, assim, assado. Depois do pecado nós já temos algumas coisas que são realmente parecidas com o que fazem e o que fizeram nos séculos seguintes.
né? Então nós temos os impérios antigos, o que faziam os imperadores, e dali nós temos a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as perseguições. Então relacionem uma coisa com a outra e vocês entenderão o que está acontecendo agora. Mas há de se conhecer esses personagens históricos, porque vocês têm uma consciência mais ampla de que tem como explicar o que aconteceu fora de teses absurdas, como também entender a ordem das coisas. O globalismo, mentalidade revolucionária, tudo isso que nós vemos hoje, causa certo desespero nas pessoas de como se Deus estivesse ausente. Que é uma das coisas que serão discutidas na tal idade da razão. Deus, ninguém sabe desse cara. Então é nós. Nós vamos aqui fazer a coisa acontecer. Então quando vêm líderes falando, prometendo um mundo igualitário, perfeito, o que eles estão falando de fato? Que Deus não está presente, Deus não é onipotente, Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, mas eu sou. Porque eu entendi que o mundo é uma desordem, logo as minhas ideias colocam ordem no mundo. Logo eu sou a ordem. É mais ou menos assim que funciona a cabeça, por exemplo, de um Voltaire. Voltaire já tinha essa consciência. Coisa que Scott e Ockham, naquela época, eles tinham uma certa inquietação. Ockham muito mais que Scott. Ockham tinha uma inquietação quanto à ordem das coisas, que era uma coisa monumental. E isso vai aparecer com muito mais densidade, muito mais força em Lutero. Tá? Tá bom? Então, entenda-se isto. Tá certo? Bom, pessoal, vou deixar algumas recomendações, tá? Para que vocês entendam. Como falei, leia-se então o Tratado do Primeiro Princípio de Duns Scott, tá? Está disponível na Realizações, creio que na sua livraria preferida aí, tá? A Amazon, sei lá qual você compra. Leia-se então a História da Igreja, do Daniel Hobbes, né, em 10 volumes, você vai gastar um dinheirinho, mas no Natal pode, vai. Presente de Natal pode. Então, você viu no curso do Daniel, já compre de Natal para você. Tá? Leia-se então as histórias das ideias políticas de Voegelin, vou deixar como indicação. Também vou colocar alguns vídeos aqui na descrição para servir como de apoio e suporte para quem quiser para quem quiser absorver mais, né? Se aprofundar mais na história de Duns Scott e Guilherme de Ockham, né? Para quem quiser entender com mais alguns detalhes a história desses dois e tocar os seus estudos a partir daí, então vou deixar alguns vídeos de apoio com os meus. Mas espero ter passado assim, o X da questão para vocês desses dois personagens, o que eles realmente causaram, a ideia principal que eles realmente causaram, aí, quais são os efeitos reais das ideias desses dois, para que nós possamos aí prosseguir com as aulas seguintes, tá bom? Que vão formar aí todo um caminho, não absoluto naturalmente, mas um caminho ordenado até os dias atuais, tá bom, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, obrigado por assistirem mais uma aula, até as próximas e fiquem com Deus.